O tema da nossa mensagem hoje é No Caminho para o Meu Destino. Eu quero ler com vocês João capítulo 16, versículo 32. Foi quando Jesus disse: Eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Que proposta boa de Jesus. Quando eu falo com vocês sobre estar no caminho para o destino, é que a proposta é que muitas pessoas acham que já chegaram no seu destino. Muitas pessoas acham que o seu destino é a cidade onde mora. Outros acham que o seu destino é o grande trabalho que conseguiu. Outros pensam que o seu destino é o auge profissional, ou o seu destino é o bom lugar que você encontrou para morar. E se eu disser que esse não é o seu destino? É o seu caminho. As grandes perguntas que mexem no nosso coração como seres humanos, grandes perguntas que mexem com a humanidade, que nós paramos de fazer. Só que quando nós fazemos essas perguntas, nós voltamos a repensar a nossa vida. Você já voltou a perguntar assim: de onde eu vim? De onde você veio? Se você se lembrar de onde você veio, todos nós viemos de Deus. Então, se você veio de Deus, a sua origem é Deus. Então, quando eu pergunto de onde eu vim, eu estou preocupado com a minha origem. Quando eu pergunto para que eu nasci, eu estou preocupado com o meu propósito. Quando eu pergunto qual é a minha capacidade ou o que eu posso fazer, eu estou perguntando sobre o meu propósito. Mas a melhor pergunta é: para onde vou? Qual é o meu fim? Qual é o meu destino? Porque se você realiza o seu propósito, se você usa todo o seu potencial e ainda prega a sua origem, mas não se preocupa com o seu destino, você está com um problema. Se você me disser que vai ir a Deus no seu destino, você está me dizendo que conheceu Jesus, que aceitou Jesus, que anda nos caminhos de Jesus, que obedece os mandamentos de Jesus. Porque muitas pessoas falam do que querem. Quantos querem ir a Deus? Todos. Quantos querem ir para o céu? Todos. Mas quantos de nós estamos conscientes disso? Quantos de nós estamos pensando no nosso verdadeiro destino? Porque todos nós deveríamos ir todos para o nosso destino, que é Deus. Mas será que nós estamos indo mesmo? E um dia, Jesus, anunciando que o dia dele estava chegando, ele fez essa declaração: chega a hora chega. Você já viu quando a gente está num velório e o comentário é sempre esse: chegou a hora? É assim ou não é? É assim ou não é, gente? Chegou a hora. Esse morreu porque chegou a hora dele. Vocês acham que todas as pessoas que morrem porque chegou a hora? Não. A Bíblia diz que o ímpio antecipa o dia da sua morte por causa da sua impiedade. Muitos jovens estão morrendo fora de hora por causa da impiedade. Eles não ouvem os pais. A mãe diz: meu filho, não monta nessa moto, não corre como você está correndo, não faz isso que você está fazendo. O que ele faz? Ignora. Então ele antecipa o dia da morte. A impiedade. O que é impiedade? É não ter piedade. Então a impiedade faz com que as pessoas não ouçam a voz de Deus. Então vem um líder, vem o pastor, vem a mãe, vem o pai, ou vem até um irmão, um amigo e diz: não faz isso, não toca nessa droga, não ande assim no seu carro, não faz assim com a sua vida, não dê ouvidos a Satanás, não dê ouvidos ao mal. Só que a pessoa não dá ouvido à voz de Deus, porque Satanás quer ceifar a maior quantidade de vidas que ele puder.
Satanás, ele se alegra quando ele arranca alguém das mãos de Deus. É por isso que a nossa tarefa como igreja é pregar, é acolher, é resgatar, é dizer às pessoas que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus resgata, que Jesus prolonga os dias dos justos. Nós devemos parar de andar em impiedade e nós devemos andar em justiça. E Jesus disse que quando a hora dele chegasse, ele disse, quando chegar a hora que está aproximando, vocês vão se dispersar, cada um para a sua parte, e vocês vão me deixar só. Jesus disse que quando eles vissem que o dia para ele fosse difícil, eles iriam embora. Quantas pessoas já foram da sua vida porque eles viram que seria difícil? Quantas pessoas que se afastaram de você quando você entrou num dia difícil? Quando a gente está bem fisicamente, emocionalmente, financeiramente, possivelmente a gente tem um volume maior de pessoas à nossa volta. Mas quando os dias são difíceis, quando as coisas estão difíceis, quando chega a tempestade, quando a noite vem ou quando o dia escurece, algumas pessoas se dispersam, alguns vão para os seus afazeres e tudo que nos resta é dizer, as pessoas se dispersaram quando chegou a hora. Talvez eu falo com alguém que percebeu que quando chegou um dia mau financeiro, toda a família desapareceu. Todo mundo desaparece, parece que nós ficamos só, porque é assim que funciona quando chega a hora. Quando chega a hora, a gente tem que saber com quem estamos, porque Jesus disse, vocês vão se dispersar e vão embora, e vão me deixar só, mas não estou só. O que Jesus estava ensinando é que você não pode confiar que as pessoas estarão todo o dia com você. As pessoas não estarão para sempre com você. Se você é marido e mulher, lembre-se, fiquem juntos para sempre. Mantenha a aliança, porque no fim você vai lembrar, no fim só vai restar vocês dois. Pastor, mas a gente tem algumas tempestades, a gente tem algumas coisas difíceis para enfrentar, nós temos algumas circunstâncias que estão maltratando demais a nossa vida, mas eu tenho 5 filhos, eu te garanto que eles vão. Se você tiver 7, eles vão também. E se você tiver 10 filhos, eles vão. Uma mãe cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuida de uma mãe. Então vocês têm que lembrar das palavras de Jesus, quando a hora chegar, todos vocês vão me deixar só. Mas se você estiver agarradinho com Deus, se você estiver aliançado com Deus, você vai poder dizer como Jesus, mas eu não estarei só. Eu não vou estar só. Eu não estou só. E ele diz por quê? Porque o meu Pai está comigo. Porque o meu Pai está comigo. Jesus estava avisando, vai chegar o momento que eu vou ser preso. Vai chegar o momento que eles vão me julgar. Vai chegar o momento que eles vão me arrastar. Vai chegar o momento que eles vão me esbofetear. Ninguém quer andar com alguém que está sendo esbofeteado. Ninguém quer andar com alguém que tem aparência de que está sendo massacrado, esbofeteado, acusado de muitas coisas, mesmo que essa pessoa seja inocente. E Jesus diz, quando esse dia chegar, vocês vão me deixar. Vocês são meus amigos, mas amigos deixam quando o dia mal chega. Pessoas que te amam deixam você. Quando estamos com problemas, a maioria das pessoas se dispersam. Porque estar com problema não é fácil. E conviver com o problema das pessoas também não é fácil. Então as pessoas te ligam, te mandam uma mensagem, mas é complicado. Jesus disse, eu vou ser deixado sozinho. Ele deixou isso para que nós tenhamos paz. Paz, sim, que nós estejamos preparados para que quando esses momentos chegarem, estejamos firmes e dizemos, todos se foram, todos me deixaram. Parece que eu estou só, mas eu não estou só. Por que eu não estou só? Porque o meu Pai está comigo. Quem está com Deus nunca está só. Quem anda com Deus não anda em solidão. Quem caminha com Deus não está sozinho. Não precisa você entrar debaixo do seu chuveiro e pensar que você está em solidão, que ninguém está com você. Deus está com você até quando você está tomando banho. Ele está presente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra
do Onipotente descansará. Quando todos te deixarem, fica debaixo das asas do Senhor. Quando tudo parecer mal, fica com Ele, porque Ele está com você. Fica escondido, fica ali, no esconderijo do Altíssimo, debaixo das asas do Onipotente. É melhor você ter consciência disso, porque pessoas podem ir embora. Pessoas podem simplesmente, não por maldade, porque são pessoas, e quando a hora chega, eles se vão. E às vezes você acha que esse é o seu destino, porque você olha à sua volta, você parece que está perdendo a sua família, parece que está perdendo a sua saúde, parece que está perdendo o seu vigor, e você pensa que esse é o seu destino. E se eu disser para você que se você estiver ouvindo esta mensagem, se você estiver com Deus, esse não é o seu destino, é o seu caminho. Se você tiver convicção de que esse não é o seu destino, você tem que se levantar e voltar a caminhar. E saber, esse não é o meu destino, é o meu caminho. Você está me vendo aqui hoje, mas eu posso não estar aqui hoje. O meu destino é outro. Deus tem outras coisas para mim, Deus tem outras trajetórias para mim, Deus tem outros pontos de intercessão para mim, Deus tem outras coisas para mim. As pessoas, quando pensam que já chegaram no seu fim, elas não sabem que ali não é o seu destino. Enquanto você não chegar ao encontro de Deus, você não chegou ao seu destino. É por isso que você não pode parar de lutar. É por isso que você não pode parar de cantar. Você não pode parar de pregar. Você não pode parar de celebrar. Você não pode parar de lutar. Você precisa simplesmente se levantar. Talvez você está em casa pensando que chegou o fim, chegou a hora. Talvez você ache que chegou o fim da sua vida profissional, talvez você ache que chegou o fim da sua vida emocional, que o seu relacionamento acabou. Não pode parar por aí. Vocês têm que se levantar. Se você é uma pessoa de Deus, tem que se levantar e dizer: não é o meu destino isso aqui, é só o caminho. E se é só o caminho, eu vou me manter no caminho em direção ao meu destino. Enquanto Deus não me chamar, eu continuo caminhando, eu continuo orando, continuo cantando, continuo marchando, continuo batalhando, até que um dia eu me encontre frente a frente com Jesus. E Ele me diga: seja bem-vindo, servo bom e fiel. Você venceu. Estou falando para vocês que vocês não podem parar. Não pode deixar de lutar, porque há coisas que parecem o destino. Há coisas, alguns creem que já estão no seu destino. É só mais uma etapa. Não pare, não desanime. Observe as palavras de Jesus: todos me deixarão só. Me deixarei só, mas não estarei só, porque o meu Pai está comigo. Todos comigo, repitam por gentileza: se todos me deixarem, não estarei só, porque o meu Pai está comigo. Pastor, mas por que às vezes nos sentimos sozinhos? Talvez o seu ninho está vazio, talvez o último filho, a última filha foi embora, talvez os amigos desapareceram, talvez as coisas que você sonhou não aconteceram. Às vezes nos sentimos sozinhos, porque parece que o Pai não está conosco, mas Ele está. Jesus estava dizendo que há momentos em que todos me acompanham, mas há momentos em que todos se vão. Há momentos em que a nossa mesa estará cheia, mas haverá momentos em que as cadeiras estarão vazias. Há momentos em que teremos que pedir colchões emprestados, porque todos estarão à nossa volta. Mas haverá momentos em que as camas vão sobrar na sua casa. E você vai pensar: todos me deixaram? Mas você tem que lembrar: mas eu não estou só. Eu tenho o Pai. Você tem o Pai. Você tem a Deus. E Ele disse no versículo 33, eu estou dizendo isso para que em mim tenhais paz. Digo isto para que em mim tenhais paz. Existe um tipo de paz que não se compra.
Existe uma paz que você não planeja, é uma paz mística, é uma paz sobrenatural que não se explica, o mundo não dá, ninguém pode te dar, mas Deus coloca no nosso coração uma paz sobrenatural, aquela paz que você simplesmente sente o vigor sendo restabelecido, aquela paz que te faz deitar e dormir, como o salmista diz no Salmo 4, versículo 8, em paz me deito e logo pego no sono, porque tu, ó Deus, está... Jesus disse, parece que eu estou sozinho, mas o Pai está comigo. O salmista diz, eu durmo em paz, porque tu estás comigo. Se você lembrar desta mensagem, se você lembrar desta palavra, é bom para você, mas se você receber esta palavra, é melhor ainda. Meu Pai está comigo, meu Pai estará comigo. Não podemos viver chorando pelo que perdemos, não podemos continuar chorando pelo que não mais temos, devemos começar a celebrar pelo Pai que temos. Porque se nós formos chorar por tudo que perdemos, não haverá mais tempo para mais nada, porque todos os dias perdemos algo. Sempre alguém perde alguém, outros perdem algumas coisas, mas devemos olhar e dizer, eu ainda tenho o Pai, meu Pai está comigo, Deus está com você. Talvez você ache que todos se foram, e não tem nem mais recurso para a sua vida. Se você tem o Pai, é tudo que você precisa. Se você tem o Pai, é tudo que você precisa. Mas você não pode ficar desanimado, você não pode ficar cabisbaixo, você não pode ficar simplesmente olhando para a sua fraqueza, porque quando os problemas vêm, a primeira coisa que sentimos é fraqueza. Às vezes fraqueza nos ossos, fraqueza emocional, fraqueza nos músculos, fraqueza, nos falta saúde, nos falta ânimo, e alguém diz, vai, só que você não consegue ir. Só que se você tiver consciência de que Deus pode te levantar, você tem que falar com o Senhor, eu não vou desistir, eu não vou desistir, eu não vou parar, eu vou lutar. Até quando eu vou lutar? Até vencer. Você não pode ser treinado para lutar, para ver se dá. Eu vou lutar até vencer. Precisamos lutar até vencer. A questão é que nós somos o povo do reino de Deus. E o reino de Deus é um reino para os vencedores. Aqueles que venceram o pecado, aqueles que venceram com Jesus, porque Jesus venceu a morte, e quando você aceita Jesus, você também vence a morte. A nossa luta não depende do nosso corpo, depende do nosso espírito, porque o espírito está pronto, Se nós queremos vencer como Jesus, nós devemos agir como Jesus, nós devemos nos posicionar como Jesus. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas no momento da aflição, nós estaremos só. É assim ou não é? Quando estamos em aflição, geralmente estamos só. Mas você deve lembrar que o Pai está com você. Pastor, mas eu sou uma pessoa boa. Será que eu também vou passar por aflições? Muitas pessoas sofrem aflições por fazer o bem. Outros sofrem aflições por fazer o mal. De qualquer forma, enquanto estivermos nesse mundo, passaremos por aflição. Alguns passam aflição porque não aguentam dever. Outros passam aflição porque não gostam de pagar. Alguns passam aflições porque dão muitos presentes, se dão aos outros. Outros passam por aflição por tirar tudo dos outros. De qualquer forma, você pode ter aflição porque não consegue parar de fumar. Outros podem ter a aflição por ter deixado de fumar, porque os fumantes ficam em cima.
afligindo. Por que você parou? Volta a fumar, toma só mais um, pega aqui, volta. Então sofre aflição por deixar, outro sofre aflição por não deixar. Talvez você passa por aflição por ser correto nos negócios. Então, se você é correto nos negócios, aquele crente meia tigela liga para você e diz: meia nota para mim. Mas você é correto. Fala assim: não, eu só tiro nota inteira. Eu estou te vendendo a metade da melancia. Eu te vendi uma melancia inteira, então é a nota da melancia. Eu não te vendi meia carga, eu te vendi uma carga inteira. Então você sofre aflição por lidar com cristãos que não são os cristãos do reino. São pessoas que produzem aflição por quem anda correto. De qualquer forma, eu não quero afligir ninguém, mas eu acho que alguns estão sendo afligidos por ouvir a verdade. E outros são afligidos por não ouvir a verdade. De qualquer maneira, temos aflição. Talvez outros sofrem aflição porque dizem a verdade. Pessoas que dizem a verdade em todos são afligidos. Mas outros sofrem aflição por nunca dizer a verdade. São mentirosos. E os mentirosos têm que criar muitas mentiras para envolver suas mentiras. E é um ciclo perturbador para eles. Então, por isso, vivem na aflição. Queridos, não pode parar. Se você está em aflição, é só mais uma etapa. Se você está passando por um momento difícil, é só mais uma etapa. Diga comigo: não é meu destino. É só o meu caminho. Diga mais uma vez: não é o meu destino. É o meu caminho. Feche os seus olhos, todos vocês. Orem sobre a sua vida. Talvez você está passando por um momento tão difícil, tão exaustivo, que está afligindo tanto o seu coração, e Deus te trouxe para você, para dizer a você que não é o seu destino. É só o seu caminho. Você precisa vencer isso. Você vai vencer isso. Você vai romper sobre isso. Você precisa romper. Mas você precisa ouvir a palavra de Deus dizendo para você hoje: é só mais uma etapa. Não é o seu destino. É o seu caminho. Então, em oração, diga: Deus, eu preciso atravessar esse caminho mais rápido. Se não é o meu destino, me arranca daqui. Me mostra onde está o meu Jordão, que eu vou atravessar o meu Jordão. Eu preciso atravessar o Jordão. Eu preciso entrar na Canaã. Eu preciso ver os muros de Jericó caindo. Eu preciso avançar. Senhor, venha ao meu encontro. Senhor, venha ao meu encontro. Venha ao meu encontro. Não é o meu destino, é o meu caminho. Aleluia. A verdade é que nós sonhamos com um palácio, mas às vezes estamos num casebre. A verdade é que nós sonhamos com ouro, mas às vezes pegamos o latão na mão. A verdade é que nós sonhamos com muito, e de repente parece que até o pouco se foi. E nós às vezes somos questionados, alguém vai dizer para você: mas você não é cristão, você não é um homem de Deus, você não é uma mulher de Deus, por que você está vivendo como está vivendo? Aí agora você pode responder: não é o meu destino, é só o meu caminho, porque o nosso destino é céu de glória, o nosso destino é Jesus, o nosso destino é Nova Jerusalém, o nosso destino é Deus. É por isso que quando todos nos deixam, nós batemos no peito e dizemos: pode ser até que todos me deixaram, mas eu não estou só, porque o meu Pai está comigo. Quando Jesus veio, Jesus, Deus, Criador dos céus, Criador da terra, Ele poderia ter movido algumas coisas, algumas pessoas, e mandado construir um grande palácio para Ele, colocado um berço de ouro, e Ele poderia ter movido Maria, e dissesse para Maria: Maria, é ali que o menino vai nascer. Mas não foi assim. Quando Jesus veio, Jesus nasceu em uma manjedoura. Ele não nasceu num palácio. E alguns dizem que Jesus era tão humilde que nasceu numa manjedoura. Jesus não nasceu na manjedoura por humildade. Jesus nasceu numa manjedoura por vários motivos. Mas o que eu quero destacar hoje é que algumas pessoas pregam dizendo: Jesus era tão humilde que ele nasceu na manjedoura. Gente,
Você pode ser uma pessoa humilde e morar numa casa 5 estrelas. Não faz diferença. Você pode ser uma pessoa humilde e andar numa Ferrari. Somente pessoas que não são humildes que não podem andar numa Ferrari. Somente pessoas que não são humildes que não sabem lidar com a grandeza. Porque quando elas lidam com a grandeza, elas pisam nos outros. Mas pessoas humildes não pisam em ninguém. Elas não lidam com as coisas assim. Mas Jesus, ele nasceu na manjedoura. Em Lucas 2, versículo 7, a Bíblia diz que ele nasceu na manjedoura porque não havia mais lugar. Não havia lugar para eles na estalagem. Jesus ficou numa manjedoura porque não havia vaga nos hotéis. Jesus não estava destinado à manjedoura. Põe atenção. Jesus não estava destinado à manjedoura. A manjedoura não era o destino de Jesus. A manjedoura era só o seu caminho. Talvez eu falo para alguém que não consegue entender essas coisas. Talvez você está agora passando num momento de manjedoura, aquele momento em que não há nada para você, não tem vaga de emprego, não tem saída na sua empresa, não tem saída para a sua família, e você simplesmente começa a murmurar. Não murmura. Simplesmente diga a Deus aonde vai ser, qual é a direção. Maria e José não ficaram murmurando, não brigaram com ninguém, simplesmente se dirigiram ao que tinha para eles naqueles momentos. E o que tinha? Uma manjedoura. Manjedoura, lugar de comer. Por isso que você gosta de manjar. Porque Jesus nasceu numa manjedoura, porque ele é o pão que desceu do céu, é a comida para as ovelhas. Ele nasceu no lugar onde a ovelha come, no lugar onde a ovelha se alimenta. Ele nasceu ali, não era a humilhação era ter nascido em forma de homem, mas ele nasceu no lugar onde a ovelha se alimenta. Deus estava nos mandando uma mensagem. Eu estou mostrando para vocês de que você se alimenta. Ovelha se alimenta de Cristo. Ovelha não se alimenta do mundo. Ovelha se alimenta de Deus, da palavra de Deus, da grandeza de Deus. Mas se você não tiver esse olhar, numa manjedoura, que humilhação! Não era o seu destino, era o seu caminho. Talvez Deus está trabalhando com você, talvez você está num momento difícil, talvez você está tipo numa manjedoura, um lugar que ninguém dá nada para aquilo, não tem ninguém em volta, não tem visitas, você não tem ninguém olhando para você. Eu estou tão abandonado, pastor. Pastor, eu não valho 1 centavo. A minha casa é tipo a manjedoura, a minha vida é tipo uma manjedoura, é um lugar que ninguém dá nada, ninguém olha, mas você tem que parar e pensar, por que estou aqui? O que Deus quer de mim aqui? Qual é a mensagem que Deus tem para mim? O que eu tenho que aprender nessa trajetória? Porque não é o meu destino, é o meu caminho. Talvez eu falo com gente que já passou por tantas coisas, já passou por manjedoura. Quantos tem? Quantos já passaram pela manjedoura? Já passaram pelo momento de insignificância? Deixa eu melhorar. Todos? Ok? A grande maioria. Foi fácil? Não é fácil. Mas nós devemos aprender com esses momentos. Alguns passaram por momentos que não tiveram nem leite para tomar. Outros não tiveram nem um arroz para misturar com a carne, com o ovo. Não tinha nada. Era um momento de manjedoura. Era um momento em que todos olhavam e não te davam nada. Nada por sua vida. Mas não era destino de Jesus. Jesus estava destinado ao trono, ele não estava destinado à manjedoura. Você precisa lembrar que você não está destinado à manjedoura, você está destinado a voltar a Deus, a estar com o Pai. Nós estamos destinados a outros lugares. Este é o lugar de Jesus. Qual? À direita do Pai. E qual é o seu lugar? O que eu estou dizendo para vocês é que há épocas em que também dormimos em manjedoura. Há épocas em que também as coisas que nós sonhamos, coisas grandiosas, parece que voltam para a manjedoura. Parece perder o sentido. Parece perder o valor. Mas não é o seu destino. Não é o seu destino. É só o seu caminho. A vontade de Deus, ela é outra. Mas qual será o seu destino?
Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, versículo 26. Apocalipse 2, 26. Todos encontraram? Amém? Marca com o dedinho. Vai também em Apocalipse 21, versículo 7. Deixa marcado aí. Ouça Deus falar com você. Nessa vida nós devemos lutar. Mas não é lutar por lutar. Devemos lutar até vencer. Quando o inimigo disser que você está só, não acredite. Lembre-se do que Jesus disse. Todos vão me deixar, mas eu não estarei só, porque o meu Pai está comigo. O meu Pai? Então digam comigo, mesmo que todos me deixem, eu não estarei só, porque o meu Pai está comigo. Em Apocalipse, capítulo 2, volta uns versículozinhos aí, versículo 11, depois eu li o versículo 26. Versículo 11, diz assim: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quantos estão ouvindo? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que? O que? Para não sofrer o dano da segunda morte. Qual é a segunda morte? A morte eterna. Porque a morte do corpo é a primeira morte. Quando você serve a Jesus, você não está livre dessa primeira morte. A não ser que Ele volte hoje e arrebate você. Mas todos morreremos a primeira morte. Pastor, e como é que faz para não morrer a segunda morte? Jesus Cristo é o vencedor. Só que Ele disse que para não receber o dano da segunda morte, é preciso, digam, vencer. Versículo 26, já começa dizendo o quê? E ao quê? E ao quê? E ao que vencer, e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei o poder sobre as nações. Capítulo 21, versículo 7, já começa dizendo: quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Uau! Tem que vencer. Qual será o seu destino? Pastor, o meu destino é vencer para estar com Jesus. Tem que vencer. Tem que vencer. Tem que ir até o fim, guardar até o fim as obras de Cristo, guardar até o fim, lutar até o fim. Por quê? Olhem para mim, e eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quantos de vocês aqui têm defeito? O Paulo não levantou a mão. Vamos levantar uma estátua para você aqui, Paulo, vem. Quantos de vocês aqui em cima têm defeitos? Temos, não? Sabe? Se a gente tivesse mais de duas mãos, a gente podia levantar também, né? Quem não tiver defeito, nós trouxemos umas pedras para você jogar no vidro. Pode quebrar. Eu acho que os vidros vão ficar intactos. Só que às vezes nós esquecemos que somos seres humanos defeituosos. Nós não conseguimos viver à altura do amor ideal, mas nós almejamos o amor ideal. Nós não conseguimos agradar as pessoas como elas merecem, mas nós queremos que as pessoas nos agradem. Nós não conseguimos suportar todas as pessoas em todos os momentos, mas às vezes queremos que as pessoas nos suportem todos os dias. Nós não conseguimos ir a todos os lugares que nós gostaríamos de ir. Talvez alguns aqui estão vislumbrando viajar para o Oriente. Alguns estão vislumbrando
ir a países, andar no balão, ir num toboágua que nunca foi, ir numa cafeteria na Itália. Não seria bom? Andar de barco em Veneza, junto com o amor da sua vida. Seria bom? Dando aquele beijinho. Que coisa maravilhosa. Às vezes sentado na França, numa esquina, numa cafeteria, tomando um cappuccino. Recebe? Comendo um alfajor na Rua das Flores, em Argentina. Não? Ou comendo um ceviche original nas ruas de Lima? Não seria bom? Talvez atravessando a ponte de São Francisco, ou viajando e olhando, tirando fotos na Estátua da Liberdade. Nós não conseguimos realizar todos os sonhos. Nós olhamos, nós sonhamos, não conseguimos ir em todos os lugares, não conseguimos abraçar todas as pessoas que gostaríamos de abraçar. Somos surpreendidos com incompatibilidade de comportamento. Somos pegos, de vez em quando, odiando quem nós amamos, ou odiados por quem nós esperávamos que estivesse nos amando. Somos seres humanos, somos estranhos. Mas Jesus nos traz um desafio, diante de toda a nossa falta de nobreza, diante de toda a nossa acumulação de defeitos. Ele diz, a proposta é vencer. Às vezes vencer a nossa fraqueza, às vezes vencer o nosso orgulho, vencer a nossa soberba, vencer a nossa falta de espiritualidade, vencer e orar um pouco, vencer e nos voltar para a Bíblia, vencer e parar de odiar as pessoas, vencer e parar de maldizer as pessoas, vencer e ser mais brando, acalmar o coração, jogar o coração de pedra fora e receber um coração de carne. As pessoas precisam ser mais macias, o mundo já é duro demais. Nós precisamos aprender a falar um com o outro, precisamos aprender a responder um ao outro, ser mais amorosos, né? Mas isso é tão difícil. É por isso que a Bíblia termina sempre dizendo, ao que vencer? Ao que vencer? Se você vencer, eu te dou poder sobre as nações. Se você vencer, eu te dou a coroa da vida. Se você vencer, eu te darei o direito de sentar comigo. Se você vencer, você vai vencer e não vai receber o dano da segunda morte. Então, eu poderia inverter as perguntas. Eu poderia dizer, quem quer a coroa da vida? Eu. Quem quer vencer e não passar pela morte espiritual? Eu. Mas para isso tudo, a proposta é vencer. E para você vencer, você precisa sair do estilo de vida que você está vivendo. Parar de acreditar que você já chegou no seu destino. Parar de acreditar que você já chegou na reta final. O nosso destino é só quando nós nos encontramos diante de Deus. É só quando nós chegarmos diante de Deus. Enquanto você não estiver diante de Deus, enquanto você não for entregue a Deus no paraíso, ainda não é o seu destino, é só o seu caminho. Levante-se e lute, levante-se para vencer, levante-se para batalhar, para romper. O sol vai nascer de novo, a lua vai estar lá, a chuva vai vir. Você precisa ir. A etapa que não acabou, vai acabar. Aguenta firme. Pastor, mas está muito difícil, está duro. Será que esse é o meu destino? Não é o seu destino, é o seu caminho. Por isso Jesus disse, estou dizendo isso para vocês, para que em mim tenhais paz, porque no mundo tereis aflições. Sabe quando que as aflições vão cessar? Quando não estivermos mais neste mundo. Então é melhor você vencer. Jesus diz, eu venci, e você pode vencer. Eu venci, e você não só pode vencer, você deve vencer. Fique no caminho até o destino.
Ninguém vai te arrancar do caminho. Ninguém vai fazer você mudar de direção. Ninguém pode desprezar você no caminho. Vai chegar um tempo em que todos te deixarão só. Mas você nunca estará só. Ele está com você. E o que você está vivendo não é o seu destino. É o seu caminho. Lutaremos até vencer. Caminharemos até vencer. Porque o nosso destino é Cristo. O nosso destino é Cristo. Se você está aqui hoje, você já está em Cristo. Você está no caminho. E as aflições fazem parte. Continue. 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 E se todos te deixarem, continue. Porque vão te deixar só. Mas você não estará só. Porque o Pai está contigo. Amém? Feche os seus olhos. E eu queria propor para você falar com Deus sobre o caminho em que você está vivendo hoje. O que você está experimentando hoje? O que está passando hoje no seu coração? Talvez eu fale com alguém que estava até pensando em desistir. Talvez eu fale com alguém que até pensou em tirar a própria vida. Pare agora, não faz isso. Talvez você está passando por algum tratamento na área de saúde que está machucando você. Não é seu destino. É só o seu caminho. É uma etapa, você vai romper. Você vai vencer. Isso vai passar em nome de Jesus. Talvez eu falo com alguém que está passando por momentos difíceis no relacionamento, na família, no casamento, no noivado, no namoro. Não é o seu destino, é o seu caminho. Talvez você está dizendo, pastor, mas o senhor não sabe o tamanho das aflições. Jesus está dizendo para você hoje, tenha paz em mim. Tenha paz em mim. Pastor, como assim? É uma paz mística, é uma paz sobrenatural. É uma paz que o mundo não pode te dar. É uma paz que o dinheiro não pode te dar, que o governo não pode te dar. É uma paz que você pode dizer a Ele aí, Jesus, eu preciso dessa paz que excede todo o entendimento, essa paz que sobrepõe o choro, essa paz que sobrepõe a tristeza, essa paz que traspassa a saudade. Aonde encontrar essa paz? Jesus diz, em mim há essa paz. Talvez você passe os dias chorando, as lágrimas descendo quando você está só. Você tem saudade. Você passa por aflições. Você passa por dores. Talvez você tenha saudade até do que comer, porque você não pode mais comer o que podia comer. Você não pode ir aonde podia ir. Não é o seu destino. É o seu caminho. Talvez você perdeu alguém que você tanto ama. Talvez você teve que despedir de alguém e o seu coração ainda não sarou. E as aflições arrancam o seu sono, arrancam o seu sorriso. E você diz, eu estou só. E Jesus diz, por mais que todos te deixem, você não está só. Você não está só. Você não está sozinho. Você está comigo, diz Ele. O Pai está com você. Talvez você está passando por embates na sua casa, na sua família. Talvez você está vivendo em guerra. E você não sabe quando os tanques emocionais vão ser removidos, porque os ataques são diários. Você não sabe como sair. Parece que vai afogar. Parece que tudo vai acabar. Jesus disse, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Receba ânimo.
Receba um ânimo novo no seu coração. Receba a alegria do céu, que o mundo não pode te dar. Talvez arrancaram tudo de você. Talvez arrancaram a sua alegria. Talvez arrancaram as suas posses. Talvez arrancaram os seus filhos. Eu não sei qual é a sua aflição. Apresenta aí diante de Deus e diga: Deus, parece que eu não vou aguentar mais. Mas você vai aguentar sim. Jesus está contigo. O Pai está contigo. O Pai está contigo.